Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniele Holder e hoje eu vim aqui trazer para vocês essa maquiagem aqui, ó, azul, inspirada em café. Sim, café. Café, uma porque eu amo café e outra que não é qualquer café, mas sim cafés especiais. Então, eu sempre amei tomar café, mas depois que eu descobri os cafés especiais, a minha visão sobre o café mudou muito. Então, brevemente, algumas diferenças do café especial do café que a gente vê no mercado é que eles são colhidos quando apenas eles estão bem maduros. Há todo um cuidado desde a produção, do cultivo, até a torra do café e até ele chegar na sua xícara. E o mais legal é que quando a gente compra café especial, a gente está comprando de pequenos produtores. Então não é aquela super produção de café, né? Então às vezes são pequenas famílias que têm lá a sua fazenda e cultivam esses cafés pra gente tomar aqui do lado de cá com qualidade. Já os cafés de mercado, os cafés tradicionais, eles são uma super produção e eles são de baixa qualidade e são torrados assim quase queimados para que a gente não veja essa imperfeição que esses cafés têm. Então, por isso eu decidi fazer essa maquiagem inspirada em cafés especiais. E como eu vou fazer uma foto com essa roupa marrom, a minha touca e o cachecol, eu decidi por fazer uma maquiagem azul. Um azul marinho, um azul mais fechado. Como o marrom é uma sombra mais neutra, o azul marinho ele vai dar um destaque nessa composição. Então, continuem assistindo esse vídeo para saber como se faz esta maquiagem aqui, ó, azul, inspirada nos cafés especiais. Então já fiz toda a minha preparação da pele e comecei aplicando o corretivo e a base. E vou vir com a esponjinha molhada só para assentar essa base. Faço isso em todo o rosto. O próximo passo é aplicar o contorno e o blush. Então eu pego para fazer o contorno sempre um blush sem nenhum tipo de cintilância e vou aplicando em todo o rosto, nas partes em que eu acho necessário e que eu quero dar mais definição. Então eu vou aplicando o contorno onde eu quero. Vou aplicar um pouquinho de contorno também ao redor do nariz, tá? Só para dar um pouco mais de definição. Sem exagerar. Agora pro blush eu vou aplicar um blush mais neutro, porque como a minha sombra é azul, eu não quero que dê muito contraste. Então eu vou pegar um blush assim bem neutro, um tom de malva. Tira sempre o excesso. E vou aplicar bem na maçã do rosto. Dou uma risadinha e puxo em direção ao contorno. Do outro lado. Agora, antes de aplicar o pó, eu venho com uma base mais clara do que o tom da minha pele e vou aplicar em pontos estratégicos do meu rosto para iluminar. Então eu sempre pego aqui na plaquinha, pego com o pincel, tiro sempre o excesso na plaquinha mesmo e vou aplicando em pontos estratégicos que eu quero iluminar. Aplica e já vem com uma esponjinha e vai dissolvendo essa base para ela não secar. Em batidinhas, nunca esfregando. Pego mais um pouco, vou aplicar aqui no dorso do meu nariz, venho e já vou dissolvendo a base. Pego mais um pouco e venho aqui embaixo do olho em direção à têmpora. Pego a esponjinha e vou dissolvendo.
Sempre fazer essa parte com a esponjinha logo depois que aplica, para a base não secar no rosto e ficar difícil de espalhar depois. Feita toda a parte dos produtos cremosos no rosto, agora eu vou fixar tudo isso com um pó. Eu utilizo o pó solto, pois ele dá mais naturalidade na maquiagem. Então eu venho um pouco com o pincel, tiro o excesso e venho em movimentos circulares para fixar tudo isso que eu apliquei. Nunca exagerar muito no pó também, para não marcar demais. Agora, no alto da maçã, bem aqui em cima da maçã, eu venho com um iluminador cintilante, ou num tom assim mais clarinho, só para dar uma iluminada quando bate a foto. Fica bem legal. Somente no topo da maçã e com o resto que fica no pincel, eu venho só nas partes de iluminação que a gente fez antes, só para dar uma leve iluminada. Nas sobrancelhas, antes de aplicar a sombra, eu vou pentear elas primeiro, para elas ficarem bem alinhadinhas, para depois eu conseguir fazer o desenho nelas. Aí eu venho com uma sombra, pode ser própria para sobrancelha, sempre sombra opaca, ou uma sombra de olho mesmo, só que ela não pode ser cintilante. E venho fazendo toda a marcação da minha sobrancelha. Venho desde a base e vou aplicando e esfumando. Depois que eu fiz o desenho, eu venho novamente pentear elas, só para esfumar isso se ficou muito forte. E venho com um gelzinho de sobrancelha, só para deixar elas no lugar. Agora nos olhos, antes de tudo, de eu aplicar qualquer sombra, eu venho com um pincel, só para tirar as marcações que ficaram da base e do pó, alguma coisa assim da preparação da pele. Sempre venho fazendo esse trabalho antes de aplicar a sombra. Aí eu venho com um primer de olhos, venho aplicando antes da sombra para fixar melhor as sombras depois. O primer eu aplico com o dedo mesmo, para conseguir espalhar melhor o produto e não ficar produto no pincel. Então agora nos olhos, para fazer minha maquiagem inspirada no café especial, eu vou utilizar uma sombra azul, azul marinho assim, mais escura. Eu vou utilizar essa aqui. Só que primeiro, antes de aplicar o azul em toda a pálpebra, eu vou vir fazendo toda a parte do contorno do olho antes. Eu vou fazer o contorno com marrom, com sombras marrons. Então eu começo com uma clarinha, depois vou vindo com uma mais escura. Para fazer o contorno do olho, eu sempre pego e faço como se fosse um V deitado. Então eu venho com a sombra marrom um pouco mais clara, aquela mais clara, e vou marcar primeiro. Ó, marquei. Venho com um pincel sem nenhuma sombra e vou esfumar. Esfumo pra dentro. Essa parte aqui do V pra fora. E essa parte aqui um pouquinho pra dentro também, ó. Eu vou tirando a marcação da sombra. Faço nos dois olhos essa marcação com a sombra mais clara. Agora eu vou vir com esse marrom um pouquinho mais escuro. Pego a sombra, tiro o excesso. E vou vir só aqui no cantinho externo, ó, só para dar um pouquinho mais de intensidade. Pego o outro pincel, esfumo um pouco para dentro. E um pouquinho para fora, juntando com o outro marrom. Feito toda essa marcação com os dois marrons e bem esfumado, eu vou vir com a sombra azul, com essa sombra aqui. Pego um pincel mais chatinho, assim, de aplicar sombra.
Tiro o excesso e vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Não aplico até o cantinho, que aqui eu vou aplicar uma cor um pouquinho mais clarinha, depois para iluminar. Vou em batidinhas e aplicando. Então vai ficar uma marcação entre a sombra azul com a marrom. Eu venho com um pincel e vou esfumando essa marcação. Venho com o marrom mais claro de novo. Tiro o excesso e só venho aplicando aqui em cima, ó. Só para dar um degradê entre as duas sombras, ó. Só para não ficar marcado também. Agora com essa mesma sombra azul que eu apliquei na pálpebra móvel, eu venho embaixo do olho também, aplicando ela para dar também um esfumado. Venho esfumando. Ligo com a parte de cima. E esfumo até a metade. Agora eu venho com uma sombra mais clarinha, mais ou menos no tom da minha pele, e vou aplicar aqui bem embaixo da minha sobrancelha para dar uma iluminada, da metade pro final. Agora eu venho com uma sombra begezinha, eu vou pegar essa aqui, ó, e vou iluminar bem o cantinho interno do meu olho. Agora eu venho com um lápis preto e vou aplicar dentro da linha d'água dos meus olhos. Agora eu vou dar uma boa curvada nos meus cílios para deixar ele bem curvadinho antes de aplicar a máscara de cílios. Vou aplicar uma boa máscara de cílios. Essa é a minha própria máscara, então eu vou aplicar diretamente com o aplicador que vem com ela no produto. Se eu fosse atender uma cliente, eu iria pegar se eu achar, aqui, eu iria pegar um aplicador de máscara para cílios descartável. Então eu venho desde a base dos cílios até em cima. Faço tanto por fora quanto por dentro. Deixo ele bem volumoso. Aplico a máscara embaixo também para dar mais destaque. Então eu apliquei bastante máscara para cílios e decidi que não vou pôr cílios postiços, porque eu quero que o azul na foto ele se destaque mais. Porque nem se eu vou colocar cílios postiços aqui, toda a minha sombra azul vai ficar meio que escondida, sabe? E eu quero que ela apareça. E aí eu decidi que eu vou aplicar um pouquinho desse azul aqui, ó. Um pouquinho mais claro, só para dar um ponto de luz na parte da pálpebra, sabe? Para que o azul ele apareça um pouco mais. Então vou aplicar só dando leves batidinhas, ó. Ó, que daí o azul ele fica um pouquinho mais chamativo, acho que vai ficar mais legal. Agora eu pego só um pincel só para tirar essa marcação entre as duas sombras, entre o marrom e o azul. E agora eu vou limpar a parte de baixo. Vou pegar um pouco da base, bem pouquinho, e vou limpando se caiu alguma coisa. Aplico a base e venho com a esponjinha só para dar uma finalizada. E como eu vim com uma base, eu só venho com um pouquinho de pó embaixo, só para fixar isso depois. Então, para a parte da boca, antes de aplicar o batom, eu vou aplicar um lápis para a boca, só para dar um pouquinho mais de contorno para os meus lábios. E também vou preencher toda a parte de dentro dos lábios também com o lápis. Agora eu venho aqui, ó, com um batom assim mais marrom clarinho. Vou retirar aqui com a minha espátula para não contaminar o meu batom. E venho aplicando da espátula
para os meus lábios. Então eu pego uma quantidade e vou aplicando. Então, pessoal, essa foi a minha maquiagem de hoje, ó, azul, inspirada nos cafés. Espero que vocês tenham gostado e indico vocês a experimentarem os cafés especiais e entrar nesse mundo de café totalmente diferente do que a gente conhece do café do mercado. É um mundo completamente diferente, o gosto é outro, o aroma é outro. Apenas provem cafés especiais, mas um café de qualidade que tem certificação, né, que você sabe a rastreabilidade dele. E depois me contem aqui nos comentários se vocês provaram, se gostaram ou se fizeram essa maquiagem inspirada nos cafés. Agora eu vou tirar uma foto com o meu cachecol e com a minha touca. E depois eu posto as fotos aqui no vídeo para vocês verem de como ficou a produção. Então deem um like nesse vídeo aqui se você gostou dessa maquiagem aqui, ó, inspirada em cafés especiais. Tchau!